Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai para a parte 2 de elipse, onde a gente vai determinar algumas elipses a partir de algumas informações dela. Vamos começar? Nessa aula, a gente vai resolver alguns problemas envolvendo elipse, mas antes, vamos relembrar alguns elementos e as fórmulas da elipse. A minha elipse, ela tem o centro, que tem coordenada x do centro e y do centro. Tem a minha elipse lá de duas formas, né? Em pé ou deitado. A gente tem o eixo maior, que vai de A1 até A2, que é igual a 2A. Então, o eixo maior é o eixo maior, que vai de A1 até A2. Ou aqui, de A1 até o A2. E a distância, né, entre o centro e o A1, do centro até o A2, vale A. Então, vale A, vale A e vale A. Certo? A gente tem o eixo menor, que vai de B1 até P2, que é igual a 2B. Então, o eixo menor, que vai de B1 até o B2, ou aqui, de B1 até o B2, tá? Que vale B. Então, do centro até B2, do centro até o B1, B, e aqui B e B também. A gente tem em toda elipse a distância focal, que vai de F1 até F2, que é igual a 2C. Os focos sempre ficam sobre o eixo maior, tá? Então, eu posso ter um foco aqui, ó, foco 1 e foco 2. E a distância do centro ao foco 1 vale C, e do centro ao foco 2 vale C também. Aqui eu tenho também, sobre o eixo maior, foco 1 e foco 2. E também aqui, né, a distância entre o centro e o foco vale C, entre o centro e o foco 2 vale C também, tá bom? A excentricidade, que mede o abaulamento da minha elipse, eu vou chamar de Ezinho, que é igual a C dividido por A. Como C do foco é sempre menor que o A, né? Então, se eu vou dividir um valor menor por um maior, ele vai ficar sempre entre 0 e 1, tudo bem? E a relação trigonométrica que vale para qualquer elipse, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, se eu tiver o A e o B, eu posso achar o C. Se eu tiver o B e o C, posso achar o A também. E a definição de elipse, né, que é a distância de qualquer ponto da elipse, distância do foco 1 a esse ponto, mais distância do foco 2 a esse ponto que pertence à elipse, vai ser sempre igual a 2A, tá bom? Então, por exemplo, um ponto aqui, ó, vou chamar de ponto P, distância dele até o foco 1, mas a distância dele até o foco 2 é igual a 2A, tá bom? Mesma coisa aqui, se eu tiver um ponto aqui, distância dele ao foco 1, mais a distância dele ao foco 2, é sempre igual a 2A. Questão 1. Determine a equação da elipse, cujos focos são ponto menos 5 e 0 e o ponto 5 e 0. Então, vou colocar ali, ó, foco 1 no menos 5 e 0 e o foco 2 no 5 e 0. Tudo bem? Como o centro fica bem no meio, né, ele vai cair na origem, o centro dessa elipse. Então, o centro vai ser no ponto 0, 0, porque aí fica 5 unidades para cá, 5 unidades para lá. Ou seja, eu tenho que o valor do C vale 5. Certo? E aí, a outra informação que ele me deu foi que o eixo maior é igual a 14. O eixo maior, ele vai de A1 até A2, que é igual a 2A. Se é igual a 14, significa que o A vale 7, tá? Então, a partir do centro, né, como o foco tá sob o eixo X, então, o A1 e o A2 também está na altura do foco e do centro.
Então, a partir do centro, eu conto 7 unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para cá, eu tenho o A1. E 7 para lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para lá, eu tenho o A2, que vai cair exatamente no 7, tá bom? E agora o valor do B, né? Se eu tenho o A, que é 7, e o C, que é 5, eu posso achar o B pela relação trigonométrica, né? B ao quadrado mais C ao quadrado. 7 ao quadrado igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado. Eu tenho 49 menos 25, que é igual a B ao quadrado, ou seja, B ao quadrado igual a 49 menos 25, dá 24. Então, B, raiz quadrada de 24, que é aproximadamente 4,9, quase 5. E onde é que vai ficar o meu B1 e B2? Então, a partir do centro, eu conto 1, 2, 3, 4,9. Eu tenho o B1, e a partir do centro eu conto 1, 2, 3, 4,9. Eu tenho o meu B2, que é o eixo menor, tá bom? E aí eu tenho a minha circunferência, não, a minha elipse, tá? Que é só juntar ali, ó. Não vai ficar perfeito, mas tá bom? Dá para entender que é a minha elipse ali, ó, tá bom? E agora, qual que é a equação dessa elipse? Como ela tá deitada, né? X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado. Como ela tá deitada, aqui é o a ao quadrado e aqui é o b ao quadrado, que é igual a 1. E eu substituo. Como o centro é o ponto 0, 0, né? Então, vai ficar só igual na circunferência, só x ao quadrado sobre a ao quadrado, que é 7 ao quadrado, 49. Como y do centro é 0, fica y menos 0 ao quadrado, que é só y ao quadrado, sobre o b ao quadrado, que é igual a 24, que é igual a 1. Pronto. Tem a equação dessa elipse. 2. O ponto C, 4, 3 é o centro de uma elipse. Então, vou colocar o centro lá, 4 para x e 3 para y. Então, tá ali o centro da minha elipse. E essa elipse, ela é tangente aos eixos coordenados. Os eixos coordenados são o eixo x e o eixo y. Determine a equação reduzida e geral da elipse. Se é tangente à minha elipse, ela não pode passar do eixo x nem do eixo y. Como o centro está bem aqui, né, ela vai tangenciar o eixo y e o eixo x bem aqui, tá? Porque se for mais para lá, ela vai passar e aí vai ser secante. Se for antes, ela não vai tocar na elipse. E aí não é tangente, tá bom? A mesma coisa aqui embaixo. Se for depois, vai passar secante. Se for antes, não vai tocar e não vai ser tangente. Como ele falou que é tangente aos eixos coordenados, né? Então, ela fica ali. Ou seja, a minha elipse vai fazer isso aqui, ó. Certo? Então, o que que eu tenho? Aqui no ponto 3 e 0, tá? Vai ser o meu A1. E aqui no ponto 4 e 0, vai ser o meu B2, tá? Por que o A1 é aqui? Porque a distância é maior, né? 4 unidades, que é o eixo maior. E a distância aqui é 3 unidades, que é menor, tá bom? Então, o meu A vale 4 e o meu B vale 3, tá bom? Então, para completar essa elipse, se o A vale 4, a partir do centro, 4 para lá, 4 para cá. 1, 2, 3, 4. Vai cair o A2. Se o B vale 3, a partir do centro, 3 para baixo, a partir do centro, 1, 2, 3 para cima, eu tenho o B2, tá bom? E aí, se eu quiser desenhar a minha elipse, ó, finge que ela ficou certinha, tá bom? Ela vai ficar mais ou menos assim.
E se eu quiser achar o valor do C, né, para colocar o foco, lembra que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado. O A é 4, o B é 3, mais o C ao quadrado. Então, 16, 3 ao quadrado passa para lá, menos 9 é igual a C ao quadrado. 16 menos 9 é 7. Então, C raiz quadrada de 7, que vai dar aproximadamente 2,6, tá? Então, o foco vai ficar, a partir do centro eu conto 1, 2,6 mais ou menos. Eu tenho o foco 2, é a partir do centro 1, 2,6 mais ou menos, eu tenho o meu foco 2, tá bom? Como ela é deitada, né? Então, ela é do tipo x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a 1 sobre a ao quadrado sobre b ao quadrado, né? Que ela é deitada. Então, eu vou substituir. Vai ficar x menos 4 ao quadrado, né? Que é o x do centro ali, ó. Mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a 1, sobre A ao quadrado, o A é 4, 4 ao quadrado é 16, e o B ao quadrado, B é 3, 3 ao quadrado é 9. Pronto. Eu tenho a equação reduzida da minha elipse, tá? Mas tá vendo que ele pediu a equação geral também? A geral, igual na circunferência, eu desenvolvia, né? Deixava tudo em termos, né, independentes, x ao quadrado, termo y ao quadrado. Então, é a mesma coisa. Se eu quero a equação geral da elipse, eu vou desenvolver isso aqui, tá? E aí eu começo. X menos 4 ao quadrado, resto terço. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, menos 8x, mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado, 16. Tá? Mais aqui, y menos 3 ao quadrado, também resto terço. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo, que é igual a 1, tá bom? Sobre 16, e aqui é sobre 9, tá bom? Aí, eu preciso tirar, né, o 16 e o 9 daqui. O que eu posso fazer? Tá? Eu multiplico, ó, 16 vezes 9, que vai dar 144. Então, vou multiplicar a equação inteira por 144, tá bom? Então, quando eu multiplico 16 vezes 9 vezes isso aqui, corta o 16, né? Sobra quem? 9. 9 vezes x ao quadrado menos 8x mais 16, tá? Quando eu multiplico 16 sobre 9 vezes isso aqui, vai cortar aqui. Agora, corta o 9, sobra o 16 vezes y ao quadrado mais 9, que é igual, então, 16 vezes 9 vezes 1, que é 144. Tá? Tô chegando lá. Distributiva aqui, né? Então, fica 9x ao quadrado, menos 9 vezes 8, 72x, mais 9 vezes 16, mais distributiva também, 16y ao quadrado, menos 6 vezes 16y, mais 9 vezes 16, passar o 144 para lá, menos 144, que é igual a 0. Então, eu vou colocar na ordem, x ao quadrado, 9x ao quadrado, mais 16y ao quadrado, o termo em x, que é menos 72x, o termo em y, que é menos 6 vezes 16, que vai dar menos 96y, tá bom? E agora os termos independentes. Eu vou somar 9 por 16, mais 9 por 16, menos 144. Que dá 144, mais 144, que é igual a 0. Então, eu tenho a equação geral da minha elipse, belezinha? E na mesma ordem da circunferência, da forma geral da circunferência, termo x ao quadrado, termo y ao quadrado, depois termo x, termo y, termo independente e igual a 0.
3. Determine a equação da elipse com centro em 0 e 1. Então, tá o centro da elipse ali no 0 e 1, que passa pelo ponto P de coordenadas 6 vezes 6 por 5, que é aproximadamente 2,94, e 0. Então, tá ali meu ponto P. E tem um dos focos no ponto 0 e 5. Então, o foco no ponto 0 que centro tá embaixo, então, o meu foco 1, tá bom? Nesse caso, a distância entre o centro e o foco é igual ao C, que nesse caso vale 1, 2, 3, 4 unidades. Então, meu C é igual a 4. Para achar o foco 2, a partir do centro, tem que contar o quê? 4 unidades para baixo. Então, dá 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou ter o meu foco 2, que ficou exatamente no menos 0 para x e menos 3 para y. Então, o foco 2 no ponto 0 e menos 3, correto? Para achar a equação da elipse, que é o que ele quer, eu preciso do A e do B, tá? Mas eu não tenho A e B. Porém, ele me deu um ponto e eu tenho as coordenadas dos dois focos. Posso achar o valor do A pela definição de elipse, que é a distância de qualquer ponto da elipse ao foco 1, mais a distância de qualquer ponto da elipse ao foco 2, o mesmo ponto, tá? Tem que ser igual a 2A, tá? Então, vai ser essa distância aqui, ó, de foco 1 ao ponto P, mais a distância do foco 2 ao ponto P, que é a distância entre dois pontos, né? Fórmula da distância entre dois pontos, raiz quadrada de x de uma menos o x da outra ao quadrado, então 0 menos 6 raiz de 6 por 5 ao quadrado, mais y de uma menos y da outra ao quadrado, então 5 menos 0 ao quadrado, tá? Então, mais distância entre o ponto e o foco, ponto P e foco 2, mesma coisa, raiz quadrada de x de uma menos o x da outra, então 0 menos 6 raiz de 6 por 5 ao quadrado, mais y de uma menos o y da outra, menos 3 menos 0 ao quadrado, que é igual a 2A. Fazendo essa continha aqui, pode jogar tudo na calculadora, vai dar 10. 10 é igual a 2A, 2A é igual a 10, A igual a 5, tá? Então, como eu tenho o A que vale 5 e o C que vale 4, então eu vou usar a relação trigonométrica que vale para qualquer elipse, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A vale 5 ao quadrado, o B eu quero achar, e o C igual a 4 ao quadrado. Logo, B ao quadrado igual a 25, menos 16. B ao quadrado igual a 9, logo B raiz de 9, que é 3. Então, agora eu tenho A, tenho B e tenho C. Como a elipse, tá vendo? O foco tá aqui e o A vale 5, então, a partir do centro, 5 para cima vai cair o A1 aqui. A partir do centro, 5 para baixo, vai cair aqui o A2 no menos 4. Tá? Ficou meio carregadinho. O B, como o B é 3, né? A partir do centro, 1, 2, 3 para cá, eu tenho o meu B1. A partir do centro, 1, 2, 3 para cá, eu tenho o meu B2, tá bom? Aí, a minha elipse vai ficar mais ou menos fazendo na mão, tá? Mas imagine que ela tá certinha ali, ó. Mais ou menos assim, ó, a minha elipse. Bem bonita, tá? Como ela tá em pé, né, a equação dela fica x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, que é igual a 1, lembrando que o centro é o ponto 0 e 1, tá? Dividido por... Como ela tá em pé, quem vem embaixo aqui é o b ao quadrado, né? E depois aqui, quem vem aqui é o a ao quadrado, tá? Ou seja, ela fica... x menos 0 é só x ao quadrado, fica x ao quadrado, sobre b ao quadrado, que é 9, mais y menos 1 ao quadrado, sobre o a ao quadrado, que é 5 ao quadrado, 25, que é igual a 1. Pronto. Tem a equação reduzida desta elipse. Então, pessoal, vou deixar esses exercícios de tarefa para vocês e a gente corrige na próxima aula, tá bom?
Beijo e até mais!